Rádio Cenáculo Web FM 93,9, programa falando sobre missões e evangelismo de rua. Apresentador Diácono Mauro, coordenação Apóstolo Manilson Santos, toda terça-feira a partir das 14 horas. Glória a Deus, meus queridos amados irmãos, a paz do Senhor para todos, boa tarde. Ouvintes da Rádio Cenáculo Web FM 93,9, mais uma terça-feira de bênção e de vitória. Por que bênção e vitória? Porque falar do amor de Deus nos traz bênçãos e vitórias, porque estamos falando de algo certo, de algo que nós temos convicção. Nesta tarde estamos aqui mais uma vez, eu, Diácono Mauro, o Apóstolo Manilson Santos e o nosso querido amigo o Apóstolo Marcos também. Estamos aqui juntos, unidos e reunidos no mesmo propósito: falarmos sobre missões e evangelismo de rua. E o tema hoje está fortíssimo, o tema hoje está bem sugestivo para o dia de hoje, dessa terça-feira: missões transculturais. A sua origem na natureza de Deus. Missões transcultural e a sua origem na natureza de Deus. Vamos dar início com um texto, apóstolo, que está no livro de Gênesis, no capítulo 12, versículo 1, 3, 17 e 8. Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 e 3. E aí, prossigamos no versículo 17, capítulo 17, 1 e 8. Apóstolo Manilson Santos, diante do texto que ora fizemos menção de ler, o texto ele trata acerca do patriarca Abraão. Certo. O texto ele trata acerca do chamado de Deus na vida de Abraão para ser pai de multidões, pai de muitas nações. E é interessante que logo de antemão, quando nós olhamos para esse texto, há pessoas que não têm muita familiaridade com esse texto, que até pergunta: mas o que tem a ver esse texto com missões transcultural? No decorrer do programa você vai entender que esse texto tem tudo a ver. Quando Deus chama Abraão para sair do meio da parentela e ir para uma terra que Deus mostraria a ele. Verdade. Até então, para Abraão, ele sairia do meio da parentela dele, que era do meio de um povo idólatra. Verdade. Era do meio de uma família, de um povo que idolatrava, um povo que acreditava em deuses estranhos. Então Deus está falando com Abraão: saia deste meio, porque o que eu tenho contigo é algo totalmente diferente, é algo diferenciado, porque é assim que Deus é na vida do crente, daqueles que acreditam e daqueles que confiam nas promessas de Deus. Então Abraão sai do meio da parentela dele, mas Abraão está indo agora para uma terra estranha. Abraão está saindo aqui, apóstolo Marcos, para um lugar que ele não conhece, para um lugar que ele não tem conhecimento, que ele nunca viu. Então aí entra a questão da missão transcultural, porque Abraão ele vai sair para uma cultura diferente. Ele vai sair para levar a mensagem do Deus vivo, do Deus poderoso, do Deus de Isaac, de Jacó e Abraão. Ele está saindo para levar uma mensagem para um povo que não conhece esse Deus, que não tem conhecimento desse Deus. Então ele está saindo para um choque de cultura. Apóstolo Manilson. A paz do Senhor mais uma vez para os irmãos em Cristo Jesus. Ótima tarde a todos os ouvintes da Rádio Cenáculo Web FM, em qualquer parte desse Brasil. Diácono Mauro, Apóstolo Marcos Souza, quando a gente ouve essa grande potente palavra transcultural, aí a gente usamos também o termo missões sem fronteiras, missões sem limites, avançando além da visão do alcance humano. Porque quando Deus fala com Abraão, olha isso, Deus quando fala com Abraão, que vai se tornar Abraão, para uma terra longínqua, em cujo ele não conhecia, não sabia nem mesmo a direção qual era. Mas por ele obedecer,
sair, o próprio Senhor Deus foi ministrando o Espírito dele, sem ele saber que estava sendo direcionado, e ia parando nas terras cujo Deus ali faria ele promessas que ele e os seus descendentes lhes tomariam posse. E hoje nós, como também seguidores de Cristo, viveríamos uma fé abraâmica, uma direção abraâmica, um propósito, né, de Deus na missão. Quando nós falamos de missão, falamos de coisas impossíveis aos homens, né, Diácono Mauro? Claro, com certeza. O homem, ele vê o que está diante do nariz, na expressão, diante do passo que ele dá. Mas Deus chama Abraão para algo indizível aos olhos dele, apóstolo Marcos. Aqui que Abraão ele não tinha visto. Ele ouvia falar que o mundo era grande, mas não sabendo qual medida. Deus disse para ele, vai para a terra que ainda te mostrarei. É muito importante frisar que obedecer a Deus é muito importante. Os critérios de Deus não é para a gente ficar procurando saber por quê, para quê, para onde, não. Se Deus te mandou, obedeça, porque essa missão vai ter sucesso. Desde que estiver debaixo da direção de Deus, da visão de Deus, como fez Abraão, vai se tornar Abraão de Abraão. Glória a Deus. Olha que coisa interessante, e é importante nós frisarmos aqui, que Deus é um Deus missionário. Deus é um Deus das missões. Deus é um Deus missionário. Eu estava aqui nos bastidores comentando com o apóstolo Vanilson. Quando Deus ele envia Jesus à terra, na verdade o intuito não é tão somente que Jesus veio para perdoar os pecados, morrer em morte de cruz, para que nossos pecados fossem perdoados na pessoa de Cristo. Na verdade, Jesus veio para cumprir uma obra missionária também. Aleluia. Do coração de Deus. Porque como Deus é um Deus missionário, aí Deus envia Jesus para realizar, para concretizar esta obra missionária. Aleluia. Porque quando você olha para as epístolas de Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver que Jesus foi o maior missionário, apóstolo Marcos, de todos os tempos. Verdade. Jesus foi o maior missionário que já existiu na terra. Porque Jesus, além de fazer missões, as missões que Jesus executavam eram missões completas. Era missão aonde havia cura, sinais e maravilhas. Verdade. E também havia o alimento material. Jesus curava, Jesus libertava, mas Jesus também nunca deixou ninguém sair com fome das suas reuniões missionárias. Jesus promovia reuniões missionárias, e em meio a essas reuniões, apóstolo Vanilson, ali havia cura, milagres e libertação. Verdade, mas também havia alimento, as pessoas se alimentavam. Tanto é verdade que nós olhamos lá aquela passagem da multiplicação do peixe e do pão, e nós vamos ver que os discípulos, na sua inocência, olham para aquela multidão e diz: Jesus, nós não temos como alimentar essa multidão. Verdade. Então, pelos discípulos, eles deixariam que a multidão fosse embora, iam dispensar a multidão. Mas Jesus pergunta se ninguém tem nada ali. Aí um dos discípulos olha e encontra um menino com 5 pães e 2 peixes. Forte isso aí. Foi o bastante para Jesus multiplicar, alimentar toda a multidão. Lembrando que, segundo o texto, a Bíblia diz que ali havia mais de 5.000 homens, fora mulheres e criança. E observe, todos foram alimentados e ainda foi recolhido 12 cestos ainda. É verdade. Ainda foi recolhido 12 cestos e todo mundo estava saciado. Então Jesus foi o maior missionário que já existiu nessa terra. Além dele curar, além dele libertar, além dele ensinar na missão, ele ainda alimentava.